Olá, seja bem-vindo ao Fala Aí, o podcast de inteligência artificial número 1 do Brasil. Hoje a gente vai falar com duas feras aí da indústria. Nós vamos receber Lucas Silveira, que é executivo e sócio da DASA Empresas, e também vamos receber o Davi Lopes, diretor de Go-to-Market da Schneider, que ele já vai explicar um pouco o que é esse cargo. Mas eu vou começar com o Lucas. Lucas, antes do advento aí do ChatGPT, da OpenAI, muita gente, a percepção das pessoas do mundo, quando se falava de inteligência artificial, muita gente achava que era um filme futurista. Jetsons, totalmente. Esse é o exemplo. Como é que está a visão hoje? Porque a gente vê em exposições do varejo, que a gente até vai falar daqui a pouco, né, da NRF, que acontece em Nova York, né, de varejo, e ainda se vê muita coisa, assim, a percepção de muita gente ainda está um pouco futurista. Mas como é que está essa relação com a aplicação da inteligência artificial nas nossas vidas hoje? Melhorou pra caramba ou ainda está uma coisa muito futurista? Melhorou. Então, a minha visão é de que a visão futurista e mais sexy de AI, ela sempre vai existir. Ela puxa a fila lá na frente. Aquela ideia de que você tira uma foto da geladeira e a inteligência artificial te sugere uma receita baseada no que tem na geladeira pela foto. Esse tipo de coisa soa mais sexy de uma forma geral, mas o que eu estou vendo é que nos bastidores, esse mundo de varejo, de consumo, mundo de trabalho, ele está tangibilizando mais AI em coisas do dia a dia. Então, como que você precifica melhor o seu sortimento em uma loja? Como que você mede o fluxo das pessoas baseado na câmera? Como que baseado numa foto você dá uma nota para um critério de execução? Como que você define sortimento? Enfim, eu estou vendo as coisas mais tangíveis. E eu acho que isso vai vir bem rápido, né? Já está vindo. Eu acho que em questão de poucos anos, eu acho que a gente vai ver um crescimento exponencial da AI no dia a dia. No dia a dia. No dia a dia. Agora, Davi, você lida lá na Schneider com venda B2B, né? Venda de empresa, para vocês são uma fabricante que vocês vendem para as mais variadas empresas. Como é que a inteligência artificial ajuda nessa venda B2B? Show. Eu acho que é na mesma linha, tá? Quando a gente vai para as empresas, elas têm os mesmos desafios dos consumidores, só que numa escala muito maior. Quando você pega grandes indústrias, um exemplo de o sortimento de produtos que eles têm de base instalada fica muito grande. Para ter um controle, né, da sua base instalada, conseguir ter uma efetividade de compras muito mais rápido, a inteligência artificial vem ajudando muito as indústrias a conseguir diminuir o tempo. Para um comprador, se ele consegue comprar mais rápido, quer dizer que para manutenção vai ser mais rápido, toda a sua produtividade você aumenta utilizando todos os argumentos de inteligência artificial. Mas tem desafios, né? Ainda existem desafios para essa indústria. E quais são os desafios? Eu posso começar com um que eu acho que vai ser muito similar no consumer, que é o lado de dados. As indústrias ainda não têm uma capacidade de dados muito bem construída. Os dados, aquele que a gente fala, se entra uma coisa ruim, vai sair uma coisa ruim na inteligência artificial. Então, essa estruturação de dados é o baseline, a base para que a indústria comece a ter uma visibilidade mais rápida do output, do que a inteligência artificial vai poder ajudar. E seja qualquer tipo de dado, seja do dado dos itens que ele tem na manutenção, do que ele compra, do que é o desejo dele de comprar. Então, esses dados, essa estruturação, ela começa a ficar melhor. Tem muitas empresas trabalhando nisso para que a inteligência consiga te dar uma ideia melhor do que você quer fazer no final. Então, Ô Lucas, você treina muita gente com vendas, né? E marketing. Treino. E muita gente. Como é que você aplica essas novas tecnologias na arte de vender? Que depois eu quero que você, inclusive, defina o que é um bom vendedor, uma boa venda. Olha, vou começar um pouco, vou inverter. Melhor, vamos lá, para ficar mais fácil. O que é uma boa venda para você? Então, uma boa venda para mim é uma pessoa que consegue se conectar com o outro lado. Vou chamar de lado, não é oposto, mas consegue se conectar bem com a outra parte e consegue resolver problemas.
com soluções. Então, por trás de uma boa venda, existe uma conexão humana muito forte, de descobrir os problemas do outro lado, de entregar uma solução genuína, e não de ficar empurrando coisa desnecessária. Eu sou meio que alérgico a essa venda forçada que existe no mundo. Eu acho que a venda, né, ela é genuína. É o que eu sempre falo. O cara que tem a necessidade e que vai ser atendido com aquela necessidade e vai comprar, porque tem que comprar, né? Todo mundo gosta de comprar coisas, mas ninguém gosta que vendam para você. Então, como que você quebra isso? É através de uma conexão genuína. Então, o bom vendedor sabe utilizar essa questão genuína. Então, vai muito de autoconhecimento, de como que você usa a técnica, mas de uma forma conectada com quem você é. Então, a essência de um bom vendedor é uma essência humana. E na minha visão... Não, agora eu preciso te interromper. Você Tá. acha que inteligência artificial, porque foi muito discutido a questão, está sendo discutido até hoje, né, sobre a substituição da inteligência artificial em milhares de postos de trabalho. Sim. Você está usando uma palavra-chave, que é humana, essa conexão humana. O bom vendedor é aquele que se conecta, tem empatia e é humano. Você acha que a inteligência artificial, em algum momento, vai substituir alguns vendedores? Eu acho que alguns sim. Eu acho que no curto e médio, no longo, não consigo falar. É algo quase que imprevisível, assim, mas no curto e no médio prazo, eu acho que vendedores mais automáticos, o famoso tirador de pedido, tende a ser substituído. Mas a essência de uma boa venda, que é essa conexão, e quanto mais complexa uma venda, não acho que vai ser substituído. Só que eu acho que AI, ele vai dar um suporte para todos os vendedores. Então, aquilo que antes que você tinha que fazer um trabalho maçante de identificar oportunidade, de cruzar a base, eu acho que a AI vai facilitar muito o trabalho de um vendedor, para que ele cada vez mais foque na essência humana e na conexão, do que ficar garimpando dado, do que ficar ali cruzando um monte de informação. Isso eu acho que a AI vai trazer de mão beijada. Só um complemento ali, tem uma palavra sexy que hoje todo mundo fala, que é a venda consultiva, né? Então a gente vem falando muito disso dentro. O que é a venda consultiva? A venda consultiva é justamente esse ponto, de você entender qual que é a dor. Você não vai vender um produto, você vai entender qual que é a dor e com base na dor do seu cliente, você começa a construir uma solução. Então é um pouco do oposto. No passado o vendedor vinha, eu quero vender esse copo. Eu vou fazer de tudo para empurrar o copo para você, mas você não quer um copo, você quer beber água. Talvez não seja um copo que você precisa, sua solução é beber água. Você tem diversas outras soluções para beber água. Então, quando a gente fala de AI, hoje na Chinada a gente tem alguns softwares para ajudar o dia a dia do vendedor. Então, para ele ser mais consultivo. Antes de ele chegar na visita, ele lê os outputs do software falando, olha, você faz tanto tempo que você não fala com esse cliente, ele faz X tempo que não compra, tem esse tipo de assortimento de produto que ele não compra, será que vale a pena você ofertar? Clientes que têm o mesmo perfil dele também compram isso, então te dá ideias para o vendedor poder ter assunto, que é isso, conexão humana. É perfeito. O vendedor tem que ter assunto. Isso é perfeito. Tem que ter assunto, tem que falar, tem que ter repertório, né? Tem um exemplo tangível de soluções de AI hoje que você consegue através de WhatsApp, por exemplo. Então, uma solução WhatsApp-based, que tangibilizando. Imagina um vendedor chegando num cliente, 10 minutos antes de ele entrar no cliente, ele pergunta por uma solução no WhatsApp. Estou indo visitar o cliente tal. O que você me sugere que eu possa trazer de solução que possa aumentar a venda dele no curto prazo? O próprio WhatsApp te volta. Olha, baseado no sortimento, na região dele, o que ele não tem cadastrado, sugiro que ele trabalhe com esse item que pode agregar tanto na venda dele. A precificação dele me parece estar excessivamente baixa por causa disso e disso, baseado na elasticidade. Sugiro um preço 7% mais alto, porque pode aumentar a lucratividade dele. Não vai substituir aquela relação genuína dele com o cliente. Mas AI trouxe um input, que é o que ele está falando aqui, que é muito legal. Ele traz um input para deixar a venda muito mais interessante, consultiva e muito mais legal. Então, isso para mim é uma tangibilização de algo que já existe. Então, Mas isso tem no WhatsApp? Tem soluções. Eu não sabia, por exemplo, que tinha esse recurso no WhatsApp. Tem. Muito bem. Agora, Davi, você me falou uma coisa muito interessante sobre a relação, antes de a gente entrar no ar, né, da relação entre sustentabilidade e o avanço da demanda das empresas na inteligência artificial. Porque tem uma relação ali
um tanto complicada, né? Sim, tem uma relação direta. Hoje, quando a gente fala de AI, é um processamento maior. Então, o processamento é muito maior do que um processamento convencional que a gente tem nos servidores. Um data center, que tudo isso que a gente está falando vai rodar em algum lugar. Vai rodar num data center que a gente nunca muitas vezes não sabe onde está. Esse data center vai consumir mais energia. Por dois grandes motivos. O processamento desses servidores vai ser muito maior e por processar mais ele esquenta muito mais. E um data center precisa estar muito... Você precisa resfriar. Mais energia. E aí você precisa resfriar. Tá. Aonde vem muita carga de energia do data center de você manter ele resfriado. Porque todo equipamento eletrônico, se ele ficar numa alta temperatura, ele vai se danificar. Então, esses dois grandes vilões de processamento e de cooling, que a gente fala, de resfriamento, é o que pega para fazer um data center consumir muito mais energia. E a gente vê vários países no mundo falando de restrições a data centers, porque vai impactar as metas de sustentabilidade de consumo energético do país a construção de novos data centers. Então, hoje, com a Schneider, a gente trabalha com soluções para poder, justamente dentro do data center, te ajudar a enxergar aonde você está tendo maior consumo, como você pode reduzir, como você pode reorganizar cargas, reorganizar o seu data center para que você consiga ter uma diminuição do seu consumo. E não só o consumo, mas ajudar também outras áreas da Schneider de você ter uma matriz energética limpa, para que aí sim você possa ter um consumo maior, mas garantindo que sua matriz energética é limpa, você está contribuindo com a sustentabilidade. Lucas, você já passou por várias empresas, né? Ficou anos na Red Bull, né? Hoje é sócio da DASA Empresas, foi da Picme, né? De alimentos. Carrefour, 6 anos. Carrefour, varejo puro. Quando você olha toda a sua trajetória passando por tantos setores, você vê qual é o setor que você acha que vai ser mais beneficiado com a inteligência artificial? De todos, porque você já teve na prática ali vivendo esses setores, sabe das dores dos setores. Olha, eu não consigo falar por todos, pelos que eu passei, eu acho que a relação indústria-varejo, ela vai ser muito favorecida por AI, muito. E no curtíssimo prazo, coisa que já está acontecendo e vai se acelerar. Então, eu vou dar um exemplo tangível. Na minha época de Carrefour, há 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, existia um departamento inteiro para revisão de sortimento. Sortimento são os itens que estão cadastrados lá numa loja. Então você tem pessoas e pessoas fazendo 1 milhão de análises com Excel, qual que é o sortimento adequado para cada loja, se a loja é maior, cabe mais itens, se ela é um perfil AB, eu vou ter um tipo de sortimento mais adequado ao perfil AB, se ela é mais CD, eu vou ter um sortimento com preço mais baixo. Então você tem lojas com 1.000 itens, 2.000, 4.000, 40.000 itens. Então essa adequação de sortimento ela é complexa e exigia departamentos e pessoas. Se você colocar todos os dados hoje dentro de uma inteligência artificial, isso já existe. Então, se você tem os dados do que vende, de tamanho da loja, e você cria os parâmetros, na minha cabeça, a AI vai sugerir o sortimento ideal, baseado em venda, em lucratividade, no que você quer, assim, ó. Então, eu acho que definição de sortimento é algo muito rápido para a AI. Estou dando um exemplo tangível. Outra coisa, definição de preço. Antes era qualquer varejo, qualquer indústria que se preze tem o departamento de precificação, o departamento de pricing. Sim. Gigantesco. É um terreno cheio para a AI, que vai definir o preço... O preço ideal, é isso? O preço ideal e que seja dia a dia, ou semana a semana, ou se você tiver que trocar o preço 4 vezes por dia. Então, isso vai vir muito mais automático, em cálculos de elasticidade dentro de AI muito forte. E execução. Então, para qualquer indústria hoje dentro do varejo, a mensuração da execução, né, como que o ponto de venda está executado, é muito importante. Então, quantas frentes do produto você tem? Preço é uma das variáveis. Se tem um ponto extra, se não tem. Então, você tem que medir essa execução. Com tantas câmeras em loja, essa mensuração ela poderia ser mais automática. Para tudo. E não é. Não, hoje em dia... hoje não é. Vai uma pessoa lá na loja, olha quantas prateleiras tem, anota. Olha quantos produtos tem, anota. Tira uma foto. Isso você está falando do seu universo de saúde ali? Não, ou do varejo? Não, estou falando de universo bem de consumo, indústria e varejo. Tá. É uma coisa ainda dentro da saúde ali. É outra coisa e tem mais muita coisa também. Mas como é que está o setor de saúde? Você que está ali na DASA, uma gigante aí do país. Então, AI também entrando na parte de diagnóstico.
na parte de... É o famoso exemplo que uma vez... Está inclusive esse exemplo, que o próprio Pedro Bueno da DASA deu esse exemplo em vídeos públicos, assim, que eu acho sensacional. Imagina um mamógrafo, o aparelho para fazer uma mamografia, que você tem uma inteligência artificial ali dentro, que pela imagem ele detecta riscos de alguma lesão que possa ser mais grave, como, por exemplo, um câncer de mama, antes de um próprio diagnóstico de um ser humano. Então, esse risco aumentado que o AI traz na própria imagem, ele vem durante o exame. Então, imagina que a mulher pode sair de um mamógrafo e, baseado na inteligência artificial, já sugere uma biópsia na hora. Se já sugere uma biópsia na hora, estou citando aqui um exemplo, você tem um potencial de diminuir muito o espaço entre um exame e uma cirurgia, ou o início de uma quimioterapia. Então, se você reduz esse tempo total, você salva vidas. Então, esse é um exemplo de AI dentro de uma aplicação ali, dentro de um tomógrafo, dentro de um aparelho de um mamógrafo, que pode reduzir o tempo de uma cirurgia, até uma cirurgia. Então, AI salva vidas em saúde. E sem contar o cruzamento de dados, que hoje é tão relevante para a saúde, né? Mensuração de desfecho clínico, esse tipo de coisa. Davi, qual foi a maior inovação envolvendo AI que você viu recentemente, ou mesmo que você se deparou desde que você descobriu essas duas palavras, inteligência artificial? Acho que tem duas que me vai veio pensando na que cabeça. Vai pensando em inovação, que vai para você também essa. Tem uma dentro de casa que, quando eu vi, a gente lançou no final do ano passado, né, que eu fiquei surpreso. Já tem um software chamado Resource Advisor. Basicamente, o que ele faz? Sustentabilidade. Ele te ajuda a colocar todos os índices de sustentabilidade, consumo de gás, energia, elétrica, tudo, dentro de uma casa? Dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa, você coloca todo... Poderia até usar dentro de uma casa, mas ele é realmente feito para você trabalhar com multi-sites e tudo mais. Mas você coloca todas as informações de consumo lá, desde você tem uma frota, que tipo de combustível usa, e aí o software começa a fazer o básico. Ele te mede falando como que é a sua pegada de carbono. E agora foi lançado, é como se fosse um chat GPT dentro do software, que você fala com ele, fala, olha, no escopo 1, né, esse negócio de sustentabilidade também, esses nomes são terríveis, escopo 1, 2, 3, fica super complexo para todo mundo entender. Como que eu diminuo o meu escopo 1? Porque o escopo 1 é o seu escopo, como você diminui sua fonte interna. O escopo 2 é como você trabalha a sua compra de energia, uma compra de energia mais sustentável. Então, você falando com o software, ele já entende os seus dados e já te ajuda numa informação mais relevante de como trabalhar a sustentabilidade. Isso eu achei impressionante, saiu recentemente da Schneider. Um outro lado mais geek que eu tenho, acabou de lançar um device da Rabbit, chamado R1, não sei se vocês já viram, que ele muda muito o conceito de compra, é como se fosse um celular, mas ele fala que ele não vai substituir o iPhone, mas ele é um dispositivozinho vermelho, tem uma câmera, tem um touch, e você fala com ele, usando ele, tem uma inteligência embedded artificial, e você fala com ele o que você quer fazer. Então, um exemplo, ele te dá lá, fala, eu quero fazer um planejamento de uma viagem. Ele fala, eu quero viajar daqui para Boston. Ele faz todo o planejamento para você. Ele compra a passagem, reserva o carro, ele vê restaurantes, ele já reserva. Coisa que hoje a gente tem múltiplos apps para poder fazer isso. Sim. Ele que ele entende todos os apps que você tem e já faz todas as reservas, usando a inteligência artificial. E ele não se define como um celular. Não se define como celular, ele faz um dispositivo adicional. Mas você pode ter os outros aplicativos, você pode ter o WhatsApp. Isso, dentro dele, tudo dentro dele. Só que você só fala com o aplicativo, você fala com a inteligência. Com ele, com a inteligência. Isso eu achei fenomenal. Esgotou rapidamente as vendas. Infelizmente, para o Brasil não estava vendendo, eu tentei comprar. Mas é algo que começa a mudar, como a gente viu a barreira do iPhone, que ele tornou tudo muito mais acessível, tem outros dispositivos com conceitos diferentes. Isso é um alerta para a Apple, né? Total. Isso é um alerta para a Apple, porque o iPhone é o carro-chefe, né? Exatamente. De uma das empresas mais valiosas do planeta. Lucas, pensou? Pensei. Qual é? Para mim, é aquilo que a gente mencionou do chat com AI, que já está disponível hoje. Então, é uma inovação tangível de AI. Então, acho que qualquer empresa hoje de consumo, de saúde, consegue instalar para todo mundo da empresa uma inteligência artificial dentro de um chat do WhatsApp, que é uma ferramenta que o Brasil domina, né? Todo mundo tem WhatsApp. E você tem o seu analista, é como se você tivesse um
Personal Analyst. É o no seu, Copilot, no né, seu, que é o no seu famoso celular. agora. E que te dá tudo quanto é informação que você precisa na hora, cruzando as bases de dados, e obviamente tem que ter base de dados, é muito do que ele tinha falado, mas cada um tem o seu analista. Isso já existe, dá para pôr amanhã. Então, eu estava aqui, eu até anotei aqui, eu acho que teve uma era analógica, que o pessoal trabalhava sem computador, sem celular. Eu cresci numa era sem celular, sem internet. Eu lembro da BBS, um amigo foi lá em casa, tem a BBS aqui e tal, o que é isso? Então, ela era analógica, teve a era digital, e aí o Excel, para mim, quando a gente fala de trabalho, marca é a era do Excel. Analistas, 1000 cruzamentos do Excel, tabela dinâmica, insights poderosos de venda de mercado. E todo mundo queria multiplicar o analista da empresa por 1000. Todo mundo aqui já viveu isso, né? Você tem um analista bom, você fala, nossa, eu queria ter 40 desses. Só que não dá para ter 40 desses. Por vários motivos. Primeiro que não dá para contratar 40 por analistas. Conta de custo. O custo é um exemplo. Empresa. E agora, para mim, esse chat, ele não vai substituir o analista. Você não vai mandar o analista embora. Mas você pega aqueles 2, 3 analistas que você tinha e que vão coordenar esse trabalho e é como se você estivesse multiplicando eles por 200. Assim, ó. Então, isso para mim é uma inovação. Eu acho que as pessoas nem começaram a ver ainda o potencial de você ter uma inteligência artificial num chat como esse te respondendo market share, preço, análise de mercado, análise por marca, por concorrente, por cliente, na hora no celular. Lucas, você falou de empatia, né? Uma hora que a gente estava falando sobre venda. Como é que fica a criatividade e a sensibilidade humana nessa era de inteligência artificial? Com inteligência artificial mesmo. Eu acho que vai ser multiplicado. Eu acho que a inteligência artificial ela é um prato cheio para a criatividade. Eu adoro uma frase do Murilo Gun, que ele fala que criatividade é combinatividade. Porque se você não tiver repertório para cruzar as coisas, você não consegue ser criativo. Ninguém tira algo do nada. Do nada surgiu baseado em nada. Você precisa ter repertório. Isso. E o AI vai trazer um repertório muito maior. Então, vou dar um exemplo. Se você tem agora esse chat e tem muito mais informação, você consegue ser muito mais criativo e não perder tempo ali fazendo tabela dinâmica e cruzando tudo. Então, para a criatividade, eu acho que a AI vai ser exponencial, porque você vai poder ser muito mais criativo, ela te traz muito mais ideia, muito mais repertório para você, como um ser humano, começar a fazer cruzamentos de mais alto nível, e na hora que você é mais criativo, aumenta a empatia, aumenta a conexão com o cliente, você tem novas ideias de produto, e aí vai. Eu acho que um ponto disso é empatia é difícil de você ensinar. Isso. A pessoa tem ou não tem. O que é fácil de você ensinar é lógica e o que perguntar. Cada vez mais a inteligência artificial ela vem nessa ótica. Você precisa saber perguntar. Não adianta ter uma super inteligência, ela não vai te dar nada se você não souber o que você quer. Então, o que a gente tem trabalhado muito com a nossa força de vendas é trabalhos lógicos. O que você quer? Qual que é o seu objetivo final? E aí, tendo essas perguntas, você vai saber perguntar para a inteligência, olha, eu preciso ter o relatório X, Y, que vai te agilizar muito mais rápido. Mas agora, quando trata-se de empatia, esse lado, eu vi uma matéria recente falando de algumas empresas estavam testando entrevista com candidatos? Entrevista com candidatos utilizando inteligência artificial. E não estava sendo legal, porque os candidatos estavam se sentindo totalmente... Mas como é que era essa entrevista? Cara, era basicamente utilizando os chats. Hoje você tem a tradução do que é o chat GPT. Então, mas um caso desse que você está falando é estranho, ali. não é? Por exemplo, você chega para uma entrevista de trabalho e você não tem isso, né? Não é estranho? É muito estranho. Então, eu acho que tem os seus borderlines ali, né? Você tem aonde também, né? Para a nova geração, é porque a gente é de uma outra geração, como você falou, né? A gente nasceu no... Eu não sei como é que é essa geração que tá agora, que tá com 5 anos. Minha filha, que tem menos de 1 ano. Aí realmente é uma boa questão. Eu já li, você está falando de um monte de reportagem, eu li uma matéria recente sobre a dificuldade dessa nova geração com isso daqui no mercado de trabalho, com essa interação, olho no olho, você com o seu chefe, você com os seus colegas de trabalho, que está tendo ali uma distância que para a gente era natural, porque a gente tinha que lidar com o chefe desde que você entra no mercado de trabalho, e que hoje não é assim, hoje é diferente. Por isso que eu me pergunto se numa entrevista de emprego, se daqui a 15 anos, não vai ser natural para uma geração nova. Sim. Essa coisa talvez mecânica, que eu vejo como mecânica que não funciona, que é um texto, uma máquina
tá falando com um candidato, por exemplo. E isso que você está trazendo para mim, esse ponto filosófico é o mais legal dessa discussão inteira. Assim. Sim. Na medida que a gente vai substituindo essa mecanicidade, e a AI ajuda a substituir, tirar essa mecanicidade do ser humano, eu acho que abre espaço para questões mais humanas, para perguntas maiores, para perguntas ligadas a sentido, a propósito, a felicidade, a qual que é o papel de um ser humano no trabalho, já que a AI vai agora conseguir me ajudar em 60% das coisas que eu fazia. Então, eu acho que vai liberar um espaço espiritual na pessoa para ela se desenvolver de diversas outras formas. É o que eu acho que vai acontecer. Tem um lado disso, que se for pensar mais filosoficamente, tem o lado de bias, que na teoria, você, com a inteligência artificial, você consegue tirar. Existe ainda o bias das pessoas numa entrevista, né, de geração, de diversidade, tem uma série de bias que podem ocorrer. Na teoria, com a inteligência artificial, você poderia remover isso e olhar o profissional tecnicamente, e aí tem um shortlist para uma avaliação final. Então, é um lado que pode ser o lado positivo, né? Que sempre tem. Mas é muito legal a gente não ficar preso a ter esse sentimento de posse do que a AI vai tirar. Vai tirar coisas? Óbvio que vai. Sim, é porque isso foi muito discutido nos últimos tempos, né? Sobre o mercado de trabalho, né? Tirando postos de trabalho. É óbvio que vai tirar trabalho. Agora, da mesma forma como... Cria-se novos... Da mesma forma como uma máquina na indústria automobilística tirou o trabalho do homem de ficar lá parafusando o negócio e agora vem a máquina e parafusa, a gente não está achando ruim porque era um trabalho mecânico que não é tão adequado. Agora, é um outro nível de substituição. Sim. Eu acho que construir tabelas em Excel é algo que pode ser substituído. Agora, é uma opinião minha. Por quê? Porque é legal que seja substituído. Sim. Porque libera a nossa essência para um trabalho mais humano, mais intelectual, mais criativo. Agora eu vou voltar para um tema. Não, o tema está muito bom. A gente está entrando aqui no Fala Aí até em questões filosóficas, que eu acho excelente. Tá? Agora eu vou voltar a um tema também que o nosso público gosta. E que vocês dois lidam diariamente no trabalho com isso, que é voltar a falar de venda. Vendas. Doutor Lucas, que treina tanta gente aí com vendas, o que é o bom vendedor? Treina a gente para vender algo bem junto com a inteligência artificial, sem esquecer aquela venda que é fundamental, aquela venda do passado, que é o gogó mesmo, contar uma história, entender a dor do outro para vender e finalizar a venda, né? Finalizar a compra. Mas como transformar isso? Como é o bom vendedor na era e trazendo a inteligência artificial como aliada? Olha, tem um livro que eu vou citar que eu adoro, chama A Venda Desafiadora. E um dos principais pontos de um bom vendedor é desafiar o cliente. Se você chega para o cliente falando tudo aquilo que ele já sabe, ou compra aí, vai, por favor, preciso bater minha meta. Essa deve ser a pior, né? Ou para tirar pedido. Aquele vendedor mais raso tende a acabar, porque é uma coisa muito ruim, essa venda empurrada e rasa. Então, o bom vendedor, ele desafia o cliente. Desafia para trazer novas ideias de produto, novas ideias de preço, soluções que o cliente não imaginava. Então ele tem que surpreender e desafiar. E para mim, o papel da ideia, sem contar na conexão que a gente já falou, então ele tem que ter uma boa conexão humana e desafiar o cliente. Isso dentro de um bom pitch de vendas tem um pouco desses elementos. Só que para que ele desafie o cliente, ele tem que entender o cliente, o mercado, o que vai bem, o que vai mal. Eu tenho oportunidade em preço, em sortimento, em market share, em que eu tenho oportunidade? Então não dá mais para você simplesmente, vou lá no cliente, então vamos lá. Tomar um café. Você analisou alguma coisa? Não. Você tem histórico? Não. Você analisou oportunidade? Não. Então é óbvio que essa venda ela vai ser rasa. Então o AI para mim, ele traz para o vendedor repertório e oportunidades para que ele possa desafiar e fazer uma venda criativa. Então, é fazer uma pré-análise. Essa pré-análise ela pode estar pronta no AI. Então, para mim, esse é o papel. É nutrir o ser humano para que ele possa desafiar e trazer soluções criativas e inovadoras para um cliente. Rapidamente, vocês já tomaram muitas decisões nos negócios baseadas em inteligência artificial? Praticamente todo dia, hoje em dia. Não, eu já fiz essa pergunta em outras edições e eu sempre falo, você já tomou decisão baseada em inteligência artificial nos negócios?
Mas para vocês que vivem isso, eu já perguntei, são muitas? Já. Sim. Eu vejo, assim, semanalmente, para não falar diariamente. Talvez diariamente seja muito, semanalmente toma-se. Então você vê muitos clientes nossos, por exemplo, tomando decisões de AI para redefinir cadastro de cliente. Então você joga na inteligência artificial e a gente chega à conclusão que X% dos cadastros estão errados. Então esse cliente era para ser, eu não vou falar nome, nem esse cliente aqui não era para ser uma loja perfil A, era para ser uma loja perfil B. Qual que é a grande diferença que isso traz? O preço é diferente. O preço que você vende para cada canal é diferente. As indústrias têm arquitetura de preço diferentes por canal. Então, se você está trocando o cadastro daquele cliente, se ele não é um canal A, se ele é um canal B, tangibilizando. Se ele não é uma padaria, ele é um restaurante. Se ele não é um restaurante, ele é um atacado. O preço que você vende para esse cliente é diferente. Portanto, você troca o canal ou você troca o seu mix de preço. O seu preço médio sobe ou cai. Então, você muda a sua rentabilidade. Então, AI hoje está criticando o canal. E aí, obviamente, eu vejo um ser humano ainda na ponta falando, olha, concordo com essa mudança ou não concordo com essa mudança. Mas se você concorda com a mudança, muda a sua margem. Olha, senhores, a gente foi do varejo à saúde, até questões filosóficas, que, volto a repetir, adorei mesmo, viu? Eu quero agradecer muito a presença do Lucas Silveira, que é sócio da DASA Empresas, e também o Davi Lopes, que é diretor de Go-to-Market. Go-to-Market é para B2B mesmo. Exatamente. Isso? É a forma de ir ao mercado. É a forma de ir ao mercado da Schneider. Obrigadíssimo mais uma vez. É um prazer gigante estar aqui. Pela presença aqui no Fala Aí. E eu agradeço sempre a sua companhia, a sua audiência, a sua confiança e até o próximo Fala Aí. Tchau, tchau.